Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mentoria Financeira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para receber toda semana notificações de vídeos novos, atualizados sobre investimentos. Vou te pedir que você curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo, esse conteúdo é de extrema relevância e possa distribuir para mais pessoas e que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é grátis, mas que agrega muito valor e tiram ele da zona de conforto e começam a ter entendimento sobre o que é investimento. E aí, o vídeo de hoje, especialmente, eu venho falar sobre uma dúvida constante de muitas pessoas que estão começando a investir ou ainda nem investem na bolsa de valores e se perguntam, o que avaliar numa ação antes de começar a investir. Eu não vou mostrar todos, mas o que eu julgo os mais importantes ao se avaliar aí uma ação, O que a gente tem que avaliar nessas ações, os indicadores mais importantes para a gente avaliar uma ação e saber exatamente onde a gente está empregando o nosso dinheiro. E aí a primeira coisa que eu vou destacar para vocês, que eu não escrevi aqui, é sobre ao investir o seu dinheiro, ao pensar em investir o seu dinheiro, ou você que já investe na bolsa de valores, você tem que pensar primeiro no setor. Qual o setor que eu vou investir? E aí, a gente procura investir em ações que nos traga benefícios futuros. Não é isso? Você está investindo para a sua aposentadoria, você está investindo para crescimento patrimonial, para receber dividendos todos os meses. Então a ideia é a gente investir em setores perenes, aqueles que nos tragam segurança, aqueles setores constantes que não vão falir, que não vão quebrar, que nem tem essa possibilidade, ou a gente tenta mitigar essa possibilidade de perder o dinheiro ali na bolsa de valores. Então quais são os setores ali que nos trazem maior segurança geralmente? Setores elétricos, mas quais? Setores elétricos, os setores de seguradora, mas quais? Temos os bancários, temos os setores de saneamentos básicos. Esses setores geralmente são os mais perenes, são aqueles que têm maior constância, têm maior histórico de lucro, de dividir dividendos, de pagar os seus lucros e distribuir seus lucros com seus acionistas. Então, é claro que você vai ter que avaliar cada ação dentro desses setores, mas os setores de elétrica, seguradora, de saneamento básico, esses são os setores que costumam ser mais perenes. E aí, beleza, você já escolheu o setor, você já sabe qual o setor ali que você vai dar prioridade na bolsa de valores e você se pergunta o que avaliar, E aí a primeira coisa que eu te sugiro é avaliar os indicadores de valuation. Tem vários, mas eu destaco dois aqui, o Dividend Yield. Só que o Dividend Yield é um indicador de valuation que você tem que ter muito cuidado ao avaliá-lo. O que é o Dividend Yield? É justamente a distribuição de lucros. É aquilo que você vai receber mensalmente, ou bimestralmente, trimestralmente, às vezes semestralmente, ou às vezes uma vez por ano. Mas é o que dá 9% de dividendo. Aí você procura, às vezes, ações que paguem mais do que a taxa Selic, que hoje, quando estou gravando esse vídeo, está 11,25%. Aí tu vê uma ação lá de 13% de dividend yield. 13%. E aí isso é muito bom. É o que nos agrada, Receber ali o lucro, a distribuição do lucro das empresas. Mas você tem que se atentar, porque quem julga a ação pelo dividendo é como se julgasse o livro pela capa. A gente tem que saber qual é a origem desse dividendo, qual é a origem desse lucro. Foi o quê? Foi a venda de um ativo? Porque se a empresa vendeu um ativo, vendeu um prédio, vendeu uma fábrica, ele vai pegar esse lucro e vai distribuir com os acionistas. Mas não é um lucro recorrente que a gente chama. Então por isso que é muito importante o investidor, na hora de analisar uma ação, na hora de fazer uma avaliação dos indicadores de valuation, se atentar para se o dividendo é recorrente. É você olhar lá na avaliação e ver se está pagando mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de dividendos constantemente. Então, esse dividendo, esse indicador, para mim, também é importante, mas chama muita atenção. O outro indicador de valuation que eu gosto muito de olhar é o PL, que significa preço sobre lucro. É o preço do papel da ação dividido pelo lucro dele, o lucro líquido. Então, o PL dá-nos a ideia de se a ação está cara ou está barata, mas também
vale muita atenção para esse indicador aqui. Por quê? Nem tudo que é caro é ruim. Uma bolsa da Louis Vuitton é cara ou é barata? É cara, certo? Só que é uma bolsa de qualidade, não é isso? Uma Ferrari é cara ou é barata? É cara, né? Mas é um carro de qualidade. Então, às vezes, nem tudo que é caro é ruim. Então, você também tem que não só... Na verdade, nenhum indicador você pode olhar ele isoladamente. Mas esses dois aqui, então, você tem que olhar ele em combinação com todos os outros. PL é bom. Quanto menor o PL, significa que a ação está mais barata. Mas não significa que o barato é bom. Também não significa que é ruim. Então, tem que analisar todos os outros indicadores. Mas é sempre bom aqui atentar para os dois. O outro indicador que eu recomendo muito é o indicador de endividamento, porque você tem que saber a saúde financeira da sua empresa, a saúde financeira da empresa que você está investindo. Um bom que eu gosto é a dívida líquida sobre PL. Isso significa o quê? O preço que você está pagando em relação à dívida da empresa. Quando você compra uma empresa, você está também comprando a dívida dela. Então, quanto menor for esse indicador, melhor é. O outro indicador de endividamento, por exemplo, que eu gosto de analisar é a liquidez corrente. Quantos de vocês aí já ouviram falar sobre liquidez corrente? A liquidez corrente já é o contrário. Quanto maior a liquidez corrente, melhor. Então vou botar aqui, ó, um sinalzinho do lado. Quanto maior a liquidez corrente, melhor. Isso significa a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas. Então tu vai dividir ali o ativo circulante pelo passivo circulante. Então o que é isso? É o ativo, é tudo que gera renda para a empresa, e o passivo é tudo aquilo que tira a renda da empresa, tudo aquilo que faz os gastos. Então se eu dividir o ativo circulante pelo passivo circulante e der 2, tá excelente. Se der 3, tá mais excelente ainda. Ou seja, a empresa, se a gente vender todos os ativos da empresa, ela tem capacidade de pagar 3 vezes a dívida dela. Entendeu? Então é um indicador muito bom para a gente ver em relação à saúde da empresa. O outro indicador, a outra classe de indicadores que eu recomendo na hora de se analisar uma ação é os indicadores de rentabilidade. Quer ver um bom ROI? O ROI significa quanto que a empresa gera de lucro com aquilo que foi investido nela. Quanto maior o ROI, melhor. 20%, 30%, 18%, ele é dado em porcentagem. Então, quando você vê lá no site, lá, você sabe que tem porcentagem. Se tiver 5, é porque é 5%. Então, você investiu o valor X, ele está te rendendo 5% em cima daquele valor. Então, todo o investimento da empresa e quanto que gera de lucro com todo o investimento da empresa. Então, quanto maior esse valor aqui, melhor. Então, recapitulando a aula de hoje, para você avaliar um setor, quando você que nunca investiu ainda, ou você que já investe, mas não tem segurança ainda no investimento, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar o setor. Setores perenes, aqueles que te dão mais estabilidade. Setores elétricos, segurança, saneamento básico, seguradoras. E escolher o setor. Dentro do setor você vai avaliar as empresas daquele setor. Então, como é que você vai fazer para avaliar aqueles setores, aquelas empresas daqueles setores? Indicadores de valuation, dividend yield, PL, por exemplo, os indicadores de endividamento para a gente saber a saúde financeira da empresa. E por fim, também, um outro indicador que vale muito a pena avaliar nessa primeira avaliação é o ROI, por exemplo, para saber o retorno ali dos investimentos. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe para que mais pessoas saibam e me diga aqui, ó, comente aqui embaixo, qual é o outro indicativo que você avalia na empresa, qual é aquele que você gosta que não está aqui nessa aula. Beleza? Te espero na próxima aula e obrigado pela atenção até então.